Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou comentar um pouco das mentiras do ex-presida, né? Ele é um especialista em contar mentiras. No Jornal Nacional, ele foi bastante persuasivo com as suas mentiras. Ele gosta de falar números altos. Afinal de contas, ele não entende muito de matemática, nunca se importou muito com isso. Então, eu faço uma pergunta a você. Você sabe quantos por cento da população brasileira trabalha na construção civil de carteira assinada? Né? Você sabe qual é a mão de obra ativa, né, produtiva do país hoje? Pois bem, o Lula é um ignorante por definição e não sei se faz por maldade ou por ignorância mesmo. Já foi presidente, deveria saber alguns números. Em vez de ficar falando milhões, ele deveria começar a trabalhar com números mais baixos, né? Para quem sabe pouco matemática, os números não devem passar de 1.000. Segundo os dados do próprio Ministério da Economia, você também pode ter acesso via IBGE, porque é o órgão mais encarregado, vamos dizer, de fazer pesquisas, né, sobre a população brasileira, sobre o setor produtivo. Então, vamos lá os números. O setor de serviços no Brasil, ele representa 38%, 38,5% da população ativa. Entre os que têm carteira assinada, né, e outros que trabalham, de uma certa forma, um pouco na informalidade ou nas pequenas MEI, né? Hoje tem bastante, muito, pessoas vinculadas ao MEI, soma-se, chega em torno de 93 milhões de pessoas. 93 milhões de pessoas. Pessoas que estão trabalhando. Dessas, só metade tem carteira assinada. Hoje, consideramos também que tem muitas pessoas que trabalham de Uber e assim por diante, né, em aplicativos. Então, de uma certa forma, são os novos autônomos, né? Profissionais liberais autônomos. Comércio sempre foi um grande empregador, ele leva mais 25% das pessoas trabalhando no comércio, 25%, ou mais 4%. A indústria, 22,6%. Ainda é muito forte o setor da indústria empregando no Brasil. Outros, 10%. Pessoas que trabalham na área de saúde, educação, coisas desse tipo, então, 10%. Agropecuária, 0,3%. É o que menos emprega, vamos dizer assim, por ser um setor de grande produtividade, é o que menos emprega, né? Ninguém quer trabalhar muito no campo hoje. E a construção civil, 2,5%. Então, se você pegar 2,5% da população que trabalha de carteira assinada, dá em torno aí de 3 milhões. Né? Esse número, segundo o último boletim que saiu aí da própria Associação da Construção Civil, que é sempre a primeira afetada, então, hoje está chegando em 3 milhões de empregos. Então, como é que o ex-presida pode dizer que a Lava Jato, entendeu, fez com que 4,5 milhões de pessoas perdessem o emprego?
Ele é um especialista em falar números. Vocês se lembram daquele... Tem um vídeo dele muito famoso na internet, já tem publicado também várias matérias, que ele foi em Paris e, na época, se eu não estiver enganado, era o Jacques Chirac, o presidente, e ele falou que no Brasil existia 25 milhões de crianças nas ruas. Era um verdadeiro desatino, né? Era uma pessoa falando bobagem, asneira, sem se dar conta, né, de que são 25 milhões de pessoas, né? 25 milhões de pessoas é São Paulo, a capital, mais as cidades satélites, certo? É um número superior ao número de crianças que tem hoje no Brasil, né? Isso ele falando em 98, 97, 98, se não estiver enganado, quando ele falou essa asneira, como sempre, né? Agora ele vem falando de bilhões, né, de recupera que perdeu com a investigação, né? Mentira. Freou, né, o ralo, né, de dinheiro público que estava sendo, né, jogado fora, né, diretamente, né, nas contas suíças das construtoras. Outra maluquice também que ele fala é quando ele disse que a indústria nacional é as construtoras. Gente. A construtora investigada foi 4 ou 5, as construtoras amigas, né? Então, desde a época aí da construção de Brasília, né, servindo ao Estado, né? Então, não é a indústria nacional, como eu próprio falei dos dados anteriores aí, quem são os empregadores. Então, ele não sabe nem o que é uma indústria, né? Trabalhou muitos anos na indústria e ele não sabe nem o que é uma indústria, né? Muito, aliás, trabalhou muitos anos, ele trabalhou 4 anos na vida, né? O resto foi de sindicalista, né? Certo? Ele montou uma cooperativa que conseguiu ir à falência em 2 anos, né? Ele foi líder de uma cooperativa, entende? Os mais velhos sabem disso, entendeu? Deu um maior prejuízo no mercado e mostrou que realmente ele sabe fazer nada. Então, ele é um especialista em jogar números para cima. Ele surrupiou até as ideias, né? Até as coisas que já existiam. Quando ele fala da transparência, a lei da transparência é antes da Constituição, ela é de 86. E aí ela volta para a Constituição, vai para o corpo da Constituição e ele, mais tarde, entendeu? No governo dele, foi criado, entendeu? A questão do suporte, né? Que é a internet, divulgar na internet. Porém, a lei já existia. O princípio administrativo, né? Os 5 princípios da administração já existia, né? Que é a questão da impessoalidade, da publicidade, da eficiência. Então, esses princípios já existiam numa lei, é de 86. Então, o que ele fez foi público, tornar público isso mais acessível, né? Até mesmo porque, quando foi criada a lei, depois passou para o artigo da Constituição, um artigo, se eu não estiver enganado, é o artigo 37 da Constituição Federal, que fala da administração pública, né? Os princípios. Então, isso não é uma novidade, que ele está falando. É o artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 2 poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá o princípio aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o funcionário público tem a obrigação de trabalhar bem, sim. A publicidade é a obrigação dos governos publicar, sim. O cidadão tem que ter acesso a essa informação. A moralidade que tem que estar dentro da lei, da regra. E a impessoalidade, que não pode associar a pessoa. Então, ele termina se apoderando de algo que nem poderia.
Até mesmo a famosa Bolsa Família, né, criada Bolsa Escola, não foi criada no governo dele, foi criada antes. É verdade que a lei foi criada, foi uma proposta do Suplicy, que era senador, e foi aprovada. A primeira cidade do Brasil a adotar o Bolsa Família foi Campinas. Quem é de Campinas se lembra, né, que no finalzinho do governo Magalhães Teixeira, que ele terminou falecendo 9 meses antes de terminar o mandato do Orsi assumindo, foi feita até uma festa, uma carreata, entendeu? Que saiu ali das Amoreiras, passando ali, das Amoreiras não, da Estação Velha de Trem, que hoje é a Estação Toninho, prefeito Toninho, e seguiu toda a Moraes Salles e terminaram o evento na prefeitura. E, inclusive, o Suplicy participou, e o Gama, né, que era o Magalhães Teixeira, que era do PSDB, entendeu? Foi a primeira cidade a implantar. E depois, Brasília entendeu, aí com o Cristóvão. E o que ele fez foi o seguinte, foi pegar esses programas, juntar, mudar de nome, assim como o FIES, né, o financiamento estudantil já existia. Então, ele mudou de nome, põe, junta com alguma coisa e fala que é dele. Muitas coisas que ele disse que é dele, foi criada no governo dele, não foi. Né? Então, outras, e ele se apoderou, né? Ele vem se apoderando de algo que não é do governo dele, mas ele disse que é. Hoje, no debate, ele vai contar outras mentiras também, repetir a mesma lenga-lenga. E a Lava Jato quebrou o país, quem quebrou foi ele. Né? Quem quebrou foi eles quebraram. Eles quebram o país e depois começa com esses programas sociais para dizer que eles se dão uma de bom moço samaritano. Né? Primeiro eles quebram o país, depois eles vêm com isso. Está aí a prova. Agora o governo que está aí, né, do Bolsonaro, quebrou o país por ignorância, recusou as vacinas, não comprou, ficou negando, falando bobagem, asneira todo santo dia, e o país entrou numa espiral aí de recessão e de ladeira abaixo como já andava. Só aumentou a velocidade, lei da física. Então, é indiscutível. Quem quebra o país não é empresário, não é agricultor, não é fazendeiro, é mentira. Mas eles ficam empurrando essa coisa na cabeça das pessoas para dizer que eles são bonzinhos. Eles fazem de tudo, mas os empresários atrapalham, os comerciantes atrapalham, né? O agro é taxista, né? Não sei o que lá, entendeu? Arrozista, né? Quer dizer, maravilha, né? Os caras produzem 12 mil toneladas. A pergunta é: 12 mil toneladas de arroz dá para alimentar quantas pessoas? Né? Se você botar 1 quilo, né, por pessoa, dá para comer quantos dias? Né? Então, aí é que está o negócio, né? Dá para alimentar a população toda com esse arroz, né? Suficiente para não utilizar mais nada na agricultura, de modernidade, só o tradicional. Pois bem, então esses números fantasiosos, entendeu? Enquanto foram produzidos 11 milhões de toneladas, eles falam de 12 mil toneladas como se fosse uma maravilha. Alguém conhece alguma área produzida pelo MST? Alguém já viu alguma imagem desse arroz maravilhoso? Né? Não, né? Eles não mostram isso. Eles dizem. Se você for pôr na ponta do lápis, deve ter produzido aí 1.200 toneladas. E olhe lá, né? O arroz orgânico, né? Aí muito provavelmente é o arroz produzido em áreas alagadas, né? Realmente ele produz bastante, produz, quando é plantado em grandes áreas, mas em pequenas é só o suficiente para subsistência. Então,
Ele é um especialista em contar mentira e hoje no debate ele deve contar mais outras, tantas, e repetir a mesma conversa fiada. Hoje no debate, o que você vai ouvir dele e do outro lunático também, nada mais nada menos do que mentiras, né? Vão contar muita vantagem, mas você, na realidade, não conhece as vantagens, né? Então, ele é um especialista em roubo, rouba até as ideias que foram feitas nos outros governos, ele fala que é dele. E hoje, provavelmente, vai dizer que fez até o Plano Real, né? Então, daqui a pouco, ele vai se apoderar do Plano Real também, né? Porque ele fez muito pouco e vai fazer menos ainda. A única coisa que eles fazem é quebrar o país e está prestes a eles concretizar o sonho de quebrar de vez o nosso já esfacelado país, né? É isso aí, é só uma questão de pensamento e as pessoas têm que começarem a verificar esses números. Números muito altos, quando as pessoas começam a falar de números altos, começam a desconfiar que tem coisa errada. Pense sempre, quantas empresas foram investigadas pela Lava Jato? Quantas construtoras foram investigadas pela Lava Jato? Né? Quantos empregos elas geravam? E elas continuam gerando emprego e continuam todas na ativa. E, inclusive, fazendo obra para o governo federal. Né? Pense quantos por cento da população trabalha na construção civil. Né? Para você comparar com aqueles números absurdos. 4,5 milhões de empregos. Né? Gerava não sei quantos bilhões de lucro a Petrobras. Gerou esse ano, porque nós pagamos combustível bastante caro. Né? Não tem sentido nenhum a gente ter uma petroleira. Outra coisa também importante, né? Se lembre do videozinho dele. É ele contando e dando risada. Inclusive, é um videozinho que está ele no avião, ao lado do Palocci, e acho que Gilberto Carvalho, algum outro, eu não me lembro direito, mas está na internet aí, eu vou procurar e deixar o link embaixo. Ele fala, contando, entendeu? Que contou a lorota lá, né? E depois o Jaime Lerner, que andava em companhia dele, disse, olha, 25 milhões, se tivesse tudo isso de criança nas ruas, não estava nem conseguindo andar na rua, entendeu? Estão tudo lotada, né? Na época, era em torno de umas 2.500 pessoas, todo mundo se lembra daquele personagem Pichote, muitos outros da Chacina da Candelária, entendeu? Que eram crianças que realmente viviam na rua que nem sequer sabia quem eram os pais. Esse número hoje é pequeno, não é que ele não existe, ele é pequeno justamente depois da função do Conselho Tutelar, da implantação do Conselho Tutelar em 98, isso ficou mais difícil e hoje essa população que vive na rua, elas vivem em companhia dos pais, não é nem necessariamente sozinho. Criança no Brasil hoje tem poucas. Elas é um número que ainda é alto, não deveria existir nenhuma, mas existe. E outras que moram junto com os pais, em companhia dos pais na rua, que quem é de São Paulo, já passou pela 25 de março, ali em torno do Mercadão, sabe como o número aumentou. Aumentou, não. Ali nem existia. Há 3 anos atrás, praticamente era um número, fora a turma da Cracolândia, era um número muito próximo de zero. Hoje, o que se vê são milhares de famílias morando nas ruas, nas barracas com crianças, certo? Isso não é criança de rua, isso são famílias. É um pouco diferente. Então, naquela época que ele falou essa asneira, para impulsionar, que é para poder causar impacto, existia em torno aí de umas 1.500, eram dados aceitáveis, né, esses dados, e existia. Hoje esse número é pequeno, mas ainda existe, justamente pela atuação do Conselho Tutelar. Então, ele vai contar bastante lorota hoje, a gente vai assistir e vamos ver o que vai sair deles. Né? É perigoso sair até um cheiro ruim pela televisão depois dos dois falando, né? E os demais candidatos devem usar máscara, entendeu? E o apresentador para não sentir o cheiro de tanta asneira, né, que vai sair pela boca desses dois cidadãos que, para mim, ele só nos envergonha como brasileiro, né? É isso aí. Fique atento com esses dados, com essas
frases de efeito, né? Eu fiz isso, vou fazer aquilo, vou lutar pela educação. Essas frases são uma verdadeira baboseira, não dizem nada, absolutamente nada, porque é o que eles vão fazer, nada, absolutamente nada. É, era isso que tinha para falar. Deixo o link de algumas coisas aqui do IBGE, vocês podem consultar essas fontes aí, Ministério da Economia, entendeu? Para saber quem são os setores produtivos, quantas pessoas estão empregadas ou não, e comece a pensar, se queremos mudar o país, a gente não pode aceitar esse tipo de mentira. Esses candidatos, eles vêm mentindo há anos, enrolando as pessoas com frases de efeito, né? São especialistas nisso. Nem eles acreditam. Quando termina de falar aquilo na frente das câmeras, ficam morrendo de dar risada, porque a população, às vezes, não domina os números, nem tampouco está interessado naquelas mentiras, porque tem muitos problemas já em casa para resolver. Ok? Até o próximo.